Fala galera, aqui é o Dr. João Mendes. E eu sou o professor Ricardo Ambrosio. E vocês estão no Físio Sem Limites. Só que eu brindei sem nada hoje aqui, por quê? Você não põe o café aí? Não, porque depois eu vou pegar água. Mas eu fiz isso, eu pus café e depois pus água. Eu não consigo fazer isso. É bom Pelo mistura, é amor de normal, Deus. João. Não, jamais, credo. Olha, só falando isso na frente das Ó, convidadas. hoje eu tô sem a camisa do podcast, cara, eu esqueci, eu Verdade, passei. por que você tá sem a camisa? Eu passei, é por dois motivos, né? O primeiro é que eu passei a camisa, deixei certinho, alinhadinha, porque a minha camisa não é aquelas que seca só no dia, sabe, João? A minha secou hoje, só pra você saber. Imaginei. E aí, eu esqueci. E o segundo motivo foi que o meu backup era avisar o Dr. João Mendes que eu tava sem a camisa, eu mandei um áudio que certamente foi ignorado com sucesso, você não trouxe a foi outra. o último. Você mandou 4 seguidos. O último que eu não ouvi, acho que foi esse. Eu mandei um podcast. É, exatamente. Mas, gente, eu preciso passar aqui um recado pra vocês antes da gente iniciar. Ó, aqui na descrição no vídeo no YouTube, se você tiver no Spotify, alguma outra plataforma, vai lá no YouTube ou vai lá nas nossas redes sociais, @Físio Sem Limites, pra ver o que eu vou falar aqui pra vocês. Aqui na descrição tem os links para a formação em fisioterapia domiciliar avançada. Eu não sei que momento você está ouvindo ou vendo aqui no nosso podcast. A gente ou está com as inscrições abertas ou com a lista de espera. Quando você clicar no link, você vai descobrir. Então, olha lá, se inscreve, entra na formação, vê lá, se tiver alguma dúvida, chama a gente, que eu tenho certeza que você vai adorar para crescer ainda mais nessa área da profissão, que é a fisioterapia domiciliar. Também tem o Super Combo da Fisioterapia, tem o kit de documentos Fisiodocs, vê aí na descrição o que for melhor para você. É só clicar e você vai ter todas as informações. Mas vamos ao nosso episódio. Vamos ao nosso episódio de hoje. Quem está aqui conosco hoje? Hoje nós estamos Ricardo. com a doutora Ana Otsubo Aê, palmas! e com a doutora Érica Sanfelice. Acertou o nome? Acertou? Esse doutor aí eu ganhei de esqueci presente. o doutor, é mas- verdade. É hábito, é Muito hábito, obrigada. é hábito. Inclusive, é a primeira vez que nós estamos recebendo aqui um profissional de educação física, é isso? Isso mesmo, é um prazer estar aqui contribuindo como uma profissional da área da educação física para vocês fisioterapeutas, já que a gente trabalha tão alinhado, né, com o movimento, com o estímulo mecânico através das massagens, do toque. Então é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Perfeito. Não, o prazer é tudo nosso. E é muito legal, né, ter esse momento, né, de multidisciplinaridade, digamos assim, justamente para ver o que tem de semelhança, o que tem de diferença. E, enfim, talvez acabar com uma disputa que existe entre as duas profissões, né, na cabeça das pessoas, onde não precisa ter, porque o objeto principal é o paciente, né? Se Que trabalhar é em multi, conjunto, né, cara? é multi. É. A gente defende tanto isso aqui em praticamente todos os episódios, né? Em dor crônica, pelo menos, tem que fazer um contexto geral, assim. Geralzaço. É, vamos lá, e olha que bacana, nós estamos com a mesa aqui repleta de... Consegue dar um zoom aqui, ó? Olha, Nós temos aqui o livro ou aqui? sobre fascia. Ali, né? Qual que vai ser? Essa aqui, ó. É, que a doutora Ana, ela entrega para os pacientes, é isso? Como um contexto de educação em saúde, depois vai falar sobre ele. E aqui o treino Gaia, olha que bacana, né? Que a Érica tinha o Érica com H. Não é com H? Exato. Então, Como assim? esse é uma longa história, mas fazendo uma longa história curta. O H foi numerologia, né, numa época da minha vida que eu participava de competições de aventura e eu fui pro No Limite na televisão. Você foi pro No Limite? Louco! Caraca! Ô, easter egg pra nós aqui, Nossa, rapaz. ô, Érica, uma propõe surpresa, argumentar. Vamos propor uma prova aí, vai. Pode propor. Procura aí. E procura quando um vídeo se tem vídeo. Vai ter. Tem, comendo coisas estranhas. Eu tenho. Por isso que tenho. eu falei. Você vomitou em esse algum? rosto já é Não, familiar. não. Imagina. Só que eu não tava. Eu falei, eu acho que eu já vi esse rostinho em algum lugar. Muitos anos atrás, 2001. E na época minha tia falou assim, olha, se você colocar um H no seu nome, vai fazer com que você tenha uma energia de campeã, porque vai dar número 1. Eu falei, ponho. Daí eu coloquei, entendeu? E foi assim, e aí eu deixei o Érica, porque logo em seguida eu já comecei a fazer algumas coisas na internet, e aí eu sempre colocava o Érica com H e as pessoas lembravam, falavam, o Érica com H, que interessante. Como porque vocês acabaram de falar, né? E eu fui deixando. Aí, recentemente, ano passado, eu falei, não tem mais por que eu ter um H, eu vou tirar o H, entendeu? Porque eu acho que ressignifiquei muitas coisas dessas coisas místicas, assim. Eu acho que a minha prática foi cada vez mais baseada em evidência e em ciência. E passou um pouco de, perdeu um pouco do sentido, o H, entendeu? Para mim. Então, eu fiz essa volta pro Érica sem o H. Resumindo. E sua tia?
Nem ligou. Ficou putaça, né? Nem ligou. Nem ligou. A tia Nem falando com a mãe dela. Nem Caraca, percebeu. a Erika mudou muito. Ela mudou Ela não muito. é mais a mesma. Depois do No Limite, ai, ela tá arrogante, sabe? Não, mas acho que vai dar pra desenvolver esse No Limite no meio do caminho. Puta, aí. vai ser foda, que da hora. Vai ser Mas legal. funcionou, né, o Erika com H. Funcionou. Eu fui vice-campeã. Você ganhou? Não, quase. Vice-campeã? Vice-campeã. Pô, tá bom. Tá ótimo. Caraca, ainda bem que você mandou aqui. Tem coisa aí, depois você vai colocar pra gente. Depois eu conto mais sobre o H. Legal. Tem mais ainda? Não, tô brincando. Cara, você não falou pra sua tia? Fala, tia, se eu tivesse sem o H, acho que eu tinha pego em primeiro. Pois é. Matava ela, né? Porque daí dava. Porque alguma coisa aconteceu. Mas deu certo. Foi uma boa experiência, eu aprendi muito e realmente eu perdi na final, então eu acabei sendo considerada também campeã, porque nas provas eu cheguei em primeiro e na última... Em qual edição que foi? Em que ano que foi? Na terceira edição. E a última... Era o Zeca Camargo? Era o Zeca Camargo. E quando Cara, a gente não teve manjo o último... Então, O último desafio, eu cheguei em primeiro na prova e eu tinha que escolher uma garrafa que tinha 2 litros. E eu acabei... Era uma mesa cheia de garrafas de vários formatos e eu escolhi uma garrafa. Só que a garrafa tinha 1,8 litros. Então, quem chegou em segundo, que era um capitão da Polícia Militar, ele acertou os ml da garrafa, entendeu? Então, ele acabou ficando com a vantagem, então ele ficou em primeiro e eu fiquei em segundo, mas eu cheguei em primeiro na prova. Entendeu? Saquei. Pô, que negócio bizarro de saber os ml. Então, não, pois é, imaginando uma prova né? no limite, meio da selva, você tem que descobrir os ml de uma garrafa. Então... Isso é tipo da outra emissora lá, esse tipo mas sei lá. Legal, cara, legal. Mas você ganhou a prova, então, de... Então, você falou pra ele, toma! Pois é. Então, mas foi uma longa história que aconteceu e que transformou minha vida e que eu fui para a área da educação física por conta disso também, sabe? Porque eu realmente era muito apaixonada por esporte, por aventura e quis me aprofundar. Você não era Eu não era física não. ainda. E foi depois disso que eu resolvi, eu falei, não, eu realmente gostei de ficar na selva, gostei das aventuras e da competição e do movimento, já era, né? Enfim. Então eu me aprofundei, foi assim que começou a minha história com o movimento. Nossa. Profissionalmente. Eu jamais imaginaria esse negócio desse, que cara. da hora. Muito bom. Ana, vamos Diga. lá, vamos aqui, ó. Esse livro de fáscia, inclusive o seu perfil e tudo que a gente vê do que você faz, envolve uma série de questões de movimentos, né? E acho que o movimento é fantástico, a gente sabe que a funcionalidade, por mais que ela é desestimulada pelo modelo atual, a gente ainda vê, por exemplo, reportagens sobre hernia de disco que as pessoas têm que fazer repouso, né? Pra ver se o milagre acontece, porque não tem outra coisa que vai acontecer. Ou tudo extremamente passivo, né? Ou ver muita terapia passiva, né? E aí você sempre fala sobre movimento, mas você une a questão de movimento com fáscia. Sabe o que vem na minha cabeça? Uma mega dúvida, né? Qual é a diferença de alguém que faz um movimento por fazer, ou que pensa no movimento, sei lá, funcional, e alguém que pensa no movimento em relação de fáscia? Né? Qual que é a diferença disso, pra gente entender aqui? Tá. Então, primeiro, eu queria, com esse livrinho, explicar o que é a fáscia, porque as pessoas acham que é face, né? Face. E aí, a ideia é passar pro consumidor final o conceito mesmo do que é esse tecido que envolve o nosso corpo por dentro, e todo mundo tem, e que é tão importante para a gente. Então, respondendo a tua pergunta, quem trabalha com um movimento, mas pensando na fáscia, ele vai fazer os movimentos, primeiro, acho que com uma maior consciência, né? A gente sabe que é o maior órgão sensorial, então a gente tem muitos receptores, e aí a gente tem mais formas de estimular o tecido e mudar a forma com que a gente faz o movimento. Então, acho que existe uma riqueza maior na abordagem do movimento em si, considerando a fáscia. O que é fáscia? De forma bem leve aí pra gente. De forma bem leve, a fáscia, a gente fala que é a nossa roupa interna. É como se a gente estivesse por dentro. Sabe aquela roupa de neoprene, né? Então, é como se a gente tivesse essa roupa por dentro e ela recobre os nossos músculos por fora, mas também por dentro, recobre as nossas vísceras, os nossos ossos, todos os nossos tecidos. E ela é ininterrupta, ou seja, ela vai da cabeça aos pés. É um tecido único. Único, exatamente. E
transmite força, conserva energia, e aí a gente trabalha isso muito através dos movimentos. Mas qual que é- Biotenseguridade, sabia? Mas qual que seria a função exatamente dela ali? Qual que é o papel dela? Tá, recobriu tudo. Tá, ela recobre tudo. Uma grande função dela é integrar todos os órgãos e sistemas do nosso corpo. Então, hoje, quando a gente fala de movimento, a gente não vai falar só do sistema músculo-esquelético. A gente fala também das vísceras, a gente fala do sistema circulatório. Então, a gente pode pensar a face como um tecido que integra e faz uma comunicação interna de todas as nossas estruturas do corpo. Nossa, sabia que eu pensava que, acho que por causa da parte de músculo esquelética, que a principal importância da face seria a transferência de carga mecânica, porque ela faz economia de energia. Eu sempre... Também. Bom, cobrava isso na prova, né? Quem escrevia isso tinha bem. Mas ninguém escreveu essa outra e questionou também, né? Ninguém escreveu Eu essa acho outra. que, complementando, né, a transmissão de força, né, o mecanismo sensorial, que também vai te dando o feedback interno e externo, além da transmissão e do feedback, tem a parte dos fluidos que também se comunicam através da fáscia, né, também. Uhum. E toda a nutrição é feita também pela fáscia, pelo tecido conjuntivo. Então, assim, realmente é algo muito complexo e ainda tem as diferenças da face e do sistema facial, né? E tecido conjuntivo. Então, assim, entram muitos conceitos dentro disso. Então, quando a gente vai pensar nessa abordagem do sistema facial e o movimento. A face, ela é inervada? Sim. Porque eu sei que tem vários ramos neurais que eles estão como se fosse numa teia de aranha presa no período em algumas faces, para depois fazer o aprofundamento, né? Assim, em alguns músculos, né? Anastomose e assim por diante. Não sei se anastomose é um termo que se aplica só a vaso sanguíneo, né? Mas enfim. E ela é inervada de fato. Sim. Tá, mas ela é inervada similar a que nem a gente tem dermátomo. Quando você pega o ramo neural, você pode estudar assim, você vai ter o ramo neural quando ele vai sair da sua coluna, né? Ele vai ter os nervos periféricos, eles normalmente se dividem. Sensoriais, simpáticos e motores, né? São os principais. E aí, quando você vê um ramo que cuida da parte da pele, a gente chama lá dos dermátomos, tem aquele mapa, tudo, né? Quando ele cuida dos músculos, miótomo, a parte óssea, osteótomos, né? Aí você tem os viscerótomos. A fáscia, ela se encaixaria em qual dessas partes? Não sei se vocês sabem. Então, hoje eles falam fasciótomos. Então, é uma categoria também específica para a fáscia. Então, acho que até foi o Antônio Stecco que fala dos fasciótomos. Então, o Stecco estava falando que a gente teve uma reunião com ele para iniciar umas questões de pesquisa. É um pesquisador italiano, né? Isso. Que tem bastante questões em relação à fáscia. Bacana. E vamos tirar uma dúvida antes? Não, é o que eu tô fazendo. Agora tira as suas, né? Agora é uma dúvida minha também. Fáscia é um tecido geral, único, né? Como vocês mesmos retrataram. Mas dá para subdividir? Porque assim, já ouvi, a pleura é a face do pulmão, não sei o que, a face não sei da onde. Existe essa divisão mesmo? Nomes para cada parte dessa face? É interessante essa pergunta porque há um mês atrás eu fui para a Itália e encontrei com a Carla Stecco, que é irmã do Antônio. E ela estava falando exatamente disso. O que acontece? Na história da anatomia, quando as pessoas iam descobrindo a parte da face, por exemplo, eu descobri a face que cobre o meu abdômen. Aí, o peritônio. E aí a pessoa colocava o nome dela, tipo, scarpa fascia, entendeu? Então, as pessoas iam nomeando de acordo com o que elas estavam descobrindo. Então, tem vários nomes específicos, tipo, fascia de Simpson, que fica na região aqui da clavícula, mas foram nomeadas pelas pessoas que descobriram. Mas é importante a gente entender que é um único tecido, como a gente falou, ininterrupto da cabeça aos pés. Mas vai recebendo, de repente, alguns nomes, porque alguns anatomistas foram descobrindo e foram colocando os nomes. Só para lembrar, teve uma época, eu fui o revisor do Netter. Então, eu acabei estudando algumas coisas de anatomia. Enfim, teve uma época que epônimos foram retirados da anatomia. Epônimos era exatamente isso. Ambrósirus era o nome da patela, tá ligado? Né? Que é o nome Ricardo Ambrosio. E aí foi retirado. Então, acho que tiveram algumas mudanças nesse sentido. Né? Porém, essa é uma questão que o João falou. Isso aqui é dúvida real, viu? Quando nós falamos dessas diferentes fáscias e que elas são interligadas, o quanto isso é clinicamente relevante?
Em qual sentido? Eu sei que eu tenho face superficial, profunda, face visceral, elas são totalmente interligadas. Total. Né? Mas o quanto que isso é relevante de transmissão de algo que eu possa, de fato, influenciar. Por que eu pergunto isso? Porque se eu faço uma resposta, se eu faço algum estímulo no seu braço, o seu cérebro e todo o sistema central recebe esse estímulo. A repetição desse estímulo ou alguma questão do estímulo da periferia para o centro pode causar uma alteração central. E vice-versa. Né? A gente chama isso de bottom-down. Bottom-up, top-down. Aí, beleza. O que acontece? Quando eu falo de fáscia, o quanto que essas... A gente sabe, o quanto que a gente imagina, a gente já conhece, que elas são de fato conectadas ao ponto de eu promover um estímulo, sei lá, visceral e refletir de alguma forma ou não. O quanto que a gente já compreende isso ou o quanto que a gente imagina, mas ainda não tem comprovado? Como que está essa relação? Tá. Quando a gente vai fazer a dissecação, a gente percebe que essas camadas que a gente estuda de forma didática, elas estão todas muito juntas. É muito difícil você separar e falar isso aqui é a superficial, essa aqui é a mais profunda. Enfim, está tudo muito junto. E, em termos práticos, o que eu posso falar é assim, na face superficial, a gente tem grandes quantidades de receptores, né? E esses receptores, para serem estimulados, geralmente é com um toque mais leve, então muda um pouco o tipo de estímulo mecânico. Quando a gente vai falar da fáscia profunda, que é aquela que recobre os nossos músculos, que é uma fáscia que a gente pensa mais em transmissão de forças. Então, na parte clínica, acho que é relevante para nós que somos fisioterapeutas, porque, por exemplo, quando a gente vai tratar, por exemplo, uma lesão de ombro, a gente pode pensar, então, que a transmissão de força do glúteo direito vai para o grande dorsal esquerdo e aí vai para o ombro esquerdo, entendeu? Pela fáscia profunda, né? E quando a gente vai pensar em dar um estímulo mais superficial, por exemplo, eu vou dar um estímulo no retináculo, então eu vou passar uma bolinha, uma esponja, né? E aí a gente sabe que a gente está na fáscia mais superficial e a gente vai trabalhar, então, outras categorias, que não a transmissão de força, entendeu? Então, eu acho que dá para dividir mais ou menos assim. Puta, achei maravilhoso, porque sua resposta foi baseada em quantidade de receptores que tem para levar o estímulo para o sistema nervoso central. Uhum. Me convenceu. Puxa o microfone um pouquinho mais perto. É isso, tá. Pessoal. A produção tá falando aqui, a produção, ele tentou... Não, maravilhoso, maravilhoso. Eu digo porque, assim, a gente tem muita teoria, muita plausibilidade biológica. Na teoria, a gente tem mecanismos que, olha, se eu mexer no fígado, eu posso ter uma alteração em tal questão. Por exemplo, dentro da osteopatia, que foi onde eu estudei, o ensinado era isso, por exemplo. Eu mexo no fígado, que me vai contralateralmente a pleura, que depois sobe pro pescoço. Então, se você tiver um torcicolo e liberar o fígado, teu pescoço melhora. Uhum. Mas isso em evidência é muito difícil também de você conseguir fazer esses trabalhos, porque você vai precisar ter uma população com torcicolo e analisar o fígado e tudo mais. Sim. Mas assim, existe provavelmente uma plausibilidade biológica, né? Mas às vezes fica... O quanto que isso tá ainda... O quanto que isso é muito... Eu quero usar uma palavra leve. O quanto que isso muito tá no nosso imaginário e o quanto que isso tá no corpo, de fato, que a gente já vê um resultado. Eu só vou complementar dentro daquilo que eu sei, né? A Ana é uma pessoa que estuda muito mais essa parte de anatomia, já estudou com grandes nomes no mundo afora e está sempre ali ao vivo, né? Vendo essas dissecações. E existe mesmo um trilho que você consegue perceber nessas dissecações, então você consegue entender que ali existe mesmo uma relação, entendeu? Existe uma marca, né? Anatômica. Então, hoje em dia, a Carla Steckel faz um trabalho de dissecção de fáscia em que ela consegue encontrar realmente essas correlações. Não necessariamente alguém precisa estar com torcicolo para entender que existe um caminho por ali, né? Então, existe um caminho que é feito, né, através então dessas redes de colágeno, que são trilhos que se enrijecem. Eles são, por exemplo, sei lá, você vai perceber os caminhos que você mais realiza no seu corpo, eles vão ter ali um caminho, né? Então, é uma coisa que é interessante, que falam que quando você
Você disseca um corpo, a fáscia tem o formato do corpo da pessoa, diferente de um esqueleto, que você não sabe de quem era aquele corpo, né? É verdade. E a fáscia tem um formato. Então isso é interessante. O fenótipo Entende? é muito mais, tipo, a barriga, Isso, você consegue reconhecer pela fáscia, entendeu? Então isso é uma coisa interessante, porque é os caminhos de força que essa pessoa acaba fazendo. Existem os trilhos anatômicos, né, que são descritos por Thomas Meyer, né? Ele fala sobre esses trilhos, os principais trilhos miofaciais, e tem muita pesquisa em cima disso. Mas existem também caminhos individuais que você também vai fazendo. Então, quando você vai fazer uma avaliação, você consegue perceber qual é um trilho favorito daquela pessoa, que acaba desencadeando um desequilíbrio num outro trilho. Então, isso é super interessante. Ana? Exatamente. Nessa história dos trilhos miofaciais, né, tem algumas escolas, a do Tom Myers, que é dos Estados Unidos, e depois tem a galera da Europa, tá? E assim, a gente vê muito nos congressos o pessoal da Europa querendo não validar o que o Tom Myers fala. É comum. E aí eles começaram a pesquisar os trilhos que o Tom Myers já descreve desde 1970, 80. E aí, alguns trilhos do Tom Myers, eles conseguiram validar o Jan Wilk, que é um alemão, cientificamente. Então, alguns estão validados cientificamente pelo pesquisador Jan Wilk. Aí, a Carla Stecco, que é irmã do Antônio Stecco, começou a falar também de outros trilhos que ela chama de slings, que envolvem muito o assoalho pélvico e tal. Então, hoje a gente tem a galera da Europa falando dos slings e também uma turma de cientistas querendo validar ou não os trilhos do Tom Myers, tá? E aí a gente tem nos Estados Unidos o Tom Myers, que ele é soberano, líder, que fala desses trilhos anatômicos. Mas o que a Erika falou, né, da gente perceber esse imprint mesmo no corpo, né? Isso é super notável, não só no gesto esportivo, mas quando a gente vai dissecar, é o que ela falou, a gente consegue ver o molde da pessoa com isso. Vou ser bem sincero, eu ainda não consigo entender esse molde da pessoa. Não entendi. Você já viu tem uma foto muito clássica de face, eu até vou achar aqui e eu mando pra ele. Isso, que tá em cima da bancada anatômica. E Tá. quando você olha, Parece tá uma parecendo roupa. uma roupa. Parece uma Depende, roupa olha, de- parece até um franguinho, assim, Parece, né? cara? parece. É muito louco. Clássica. Eu vou passar pro Eric, daqui a pouco ele coloca aqui no Parece telão. uma roupa, exatamente. Então, o que é isso? Essa roupagem, ela tem muito mais característica do seu fenótipo atual. Então, vamos supor, você tem um peitoral muito grande, uma barriga de uma forma, enfim, do que o esqueleto, que ele não tem tanta percepção de quem é. Você olha o esqueleto, você não fala assim, nossa, você era meu pai. E você sabe pai que faleceu, é uma tá? coisa também que a gente, quando a gente estava falando aqui sobre uma das qualidades, né, da fáscia, a gente não colocou um ponto muito importante, que é a arquitetura do corpo, né? Então é isso, Exatamente. ele que dá a forma para o seu corpo. É a fáscia que dá a forma para o seu corpo. Então, assim, a fáscia vai se formando através, então, de processos intrínsecos e extrínsecos, da força da gravidade e das forças mecânicas que atuam no corpo. Então, você vai se formando e vai se desenvolvendo. Então, é isso que vai dando forma para o seu Na corpo. verdade, o osso tem uma lei chamada Lei de Wolff, Lady que é Wolf, o quanto as linhas de tensões que você exerce é o que vai determinar se o osso ele vai aumentar o metabolismo, né, vai fazer ou vai fazer catabolismo, ele vai retirar. Por isso que a fisioterapia dá tão certo. Por isso que a pessoa fez uma cirurgia e você atua desde o primeiro dia, porque você favorece linha de tensões para melhorar a reconstrução óssea, a gente chama de efeito piezoelétrico. Perfeito. Agora, eu acho que vai ser a última pergunta tão técnica, mas ela tem que ser feita, sabe? Faça. Frente que as pessoas vão me olhar e falar assim, por que o Ricardo não perguntou isso? Eu vou primeiro contextualizar, depois faço uma pergunta rápida. Fica mais bonito, né? Contexto. Eu tô até imaginando que seja. Ao longo do processo, eu já vi vídeos muito bonitos de, por exemplo, uma artroscopia de cotovelo. O pessoal vai movendo o cotovelo e você vê a viscoelasticidade da fáscia, você vê aqui parece uma teia de aranha gelatinosa e como ela se molda. E, por exemplo, recentemente publicaram um artigo de uma fáscia plantar, onde foi exercida uma tensão de 1 tonelada e ela não se modificou. Eu não sei também se a fáscia, em qual característica essa fáscia tinha, há quanto tempo que a pessoa tinha falecido ou não, mas enfim. E aí começou um debate muito grande, que é a fáscia não distende, né? A mão, você não consegue manipular a fáscia. E outro fala que você consegue manipular a fáscia. Então a pergunta é,
Fáscia é manipulável? A gente tem que pensar aonde está essa fáscia. Posso complementar só um negocinho Pode, dele? lógico. Porque hoje se fala muito liberação miofacial, Sim. das mais diversas possíveis. Sim. Desde com a mão, com a pistola, com a ventosa, com sei lá mais o que, com o Instrumental. raspador, etc. Até onde ela daí a pergunta dele, né? Possível de mobilizar, de realmente Tá. mexer nela de alguma forma. Então, vamos pensar assim. A fáscia, ela tem qualidades diferentes em diferentes partes do corpo. Isso está relacionado à função dela. Por exemplo, a fáscia que vai estar recobrindo aqui o seu ombro, ela é bem diferente da fáscia lata. Porque a do ombro ela precisa ser mais flexível para os graus de movimento. E a fáscia lata ela precisa ser mais fibrosa para poder sustentar o membro inferior. Então, é importante que a gente entenda que, dependendo do local e da função que ela vai exercer, ela vai ser mais fibrosa ou menos fibrosa. Então, a gente sempre fala no trabalho do treinamento facial que a gente precisa saber o que a gente almeja para fazer o estímulo correto, né? Então, por exemplo, eu tô com um ponto na fáscia das costas dessa pessoa que eu quero liberar. Como que vai ser o estímulo para eu liberar? Né? É diferente de eu pegar uma outra região, por exemplo, deixa eu pensar, fáscia plantar, que eu quero também fazer um trabalho de liberação. Então, assim, a gente tem que saber, primeiro, qual é o local que eu estou almejando trabalhar. Qual é o objetivo? E daí você coloca a estratégia que você vai fazer. Então não dá para falar uma coisa muito geral, entendeu? Porque ela é diferente em diferentes partes do corpo, porque ela exerce funções diferentes. E é engraçado porque lá no cadáver a gente vê isso perfeitamente. Nos lugares onde a gente precisa mais de sustentação e estabilidade, ela é muito mais fibrosa, né? Inclusive a fáscia lata, a gente segurava a fáscia lata e se você puxar assim, você consegue puxar o cadáver inteiro pela fáscia lata, né? Agora, eu não consigo fazer isso se eu puxar, por exemplo, pelo ombro, entendeu? Uhum. Então, depende do local que a gente está falando. Perfeito, achei fantástico. Eu tô buscando a foto aqui, não acho. Achei fantástico Só porque falou, né? é similar a um músculo. Se você for Exato. estudar, por exemplo, 10 recomendações do que não se fazer para reabilitar tendinopatias de membro inferior. Você vai evitar o alongamento em sua capacidade máxima, porque o tendão vai fazer muita força sobre as epículas ósseas. Membro superior já é diferente. Sim. Né? Se você for estudar, por exemplo, ligamento. Tem ligamento que ele tem maior possibilidade de se regenerar, tem ligamento que não tem, porque e muda o contexto. Então, achei fantástico. Não é uma resposta alienada, sabe? Toda fáscia muda, ou não pode mudar. Achei fantástico, Que bom. porque nem tudo na área da saúde é 880. Né? Funciona, não serve pra nada. As coisas não são Mas assim. existem Adorei. instrumentos, recursos ou técnicas que não colaboram com nada? Que não colaboram com nada. Foda, né? Pode ser meio polêmico aqui, polêmico. né? Se a gente Não, tá no se- meio disso tudo, talvez Não, é uma possibilidade. Pode. Eu acho que em relação à liberação miofacial existe sempre essa polêmica. Usa ou não usa instrumental? Usa as mãos ou usa instrumental, né? E o que eu ouço das duas partes é talvez quem use as mãos ela tenha mais um feeling, né? E tem alguns cientistas, inclusive um que é russo, o Leonid Bloom, que fala que com as nossas mãos a gente, ao fazer uma liberação miofacial, a gente consegue ter um feeling, uma sensação muito mais afinado e refinado de como está aquele tecido. Agora, com a mão é possível sentir com a mão, esse movimento da... Sim. Agora, se eu uso talvez um instrumental, sei lá, talvez fique mais difícil eu sentir. Então, eu acho que é uma questão muito de cada um. Existe uma polêmica ainda muito grande nesse assunto também. Aplica muita força ou aplica pouca, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu queria contribuir também, né? Porque eu fiquei pensando aqui enquanto vocês estavam conversando. Existem algumas... Você pode ter uma adesão, você pode ter uma densificação. Então, assim, vai depender do que de como se apresenta aquele tecido e como você vai abordar aquilo. O que seria uma liberação? É através do toque você gerar alguns efeitos,
né, neuromiofaciais que vão fazer com que o seu corpo se restabeleça. Então, não é que com a mão você vai desfazer ali uma tensão e vai liberar aquela energia, não. Né? E às vezes pode até acontecer o oposto, porque se estiver muito tenso e você colocar mais pressão, aquilo ainda vai se enrijecer ainda mais. Né? Então, assim, se fala muito nos congressos, os últimos que eu participei, exatamente sobre esse toque mais sensível mesmo, sabe? Esse toque mais suave. Mais suave, Então, que ele tem uma... melhor um grande efeito, né? Foi pesquisado e cientificamente comprovado que ele tem mais efeito, então, no tratamento da fáscia. Não, achei fantástico, porque na verdade o contexto que eles estão falando não é que você vai mudar a estrutura da face naquele lugar que você está tocando. Não, é que você vai tocar em uma estrutura que vai enviar uma série de biofeedbacks, uma série de mensagens para o seu sistema nervoso central, e isso vai promover um tipo de resposta, que pode ser uma resposta para reduzir tensões, aumentar tensões, e assim ajudar na transferência de força, trazer então esse tecido então para dentro de um ambiente fisiológico mais favorável, né, no caso de uma inflamação. Então isso são muitas coisas que tem que ser levada em consideração quando a gente for fazer esse toque. Essa questão da mão, se você sente ou não, tem um debate muito grande, porque existe pessoas que dizem que conseguem detectar micromovimentos, assim. Sim. E aí você tem lá uma série de pessoas que acreditam que são... Eu sou bem sincero, o professor falava, tá percebendo? Não. Uma visão. Nunca percebi. Mas eu acho que quando você vai comparar se eu vou usar a mão ou vou usar um instrumento, eu acredito que com a mão você tem maior percepção, ao menos do que está acontecendo ali, do que empurrando o instrumento. Então, eu tenho essa questão de percepção, né? E vou falar outra coisa também. Que você pode fazer uma liberação através do movimento, né? Eu, como da área do movimento, você pode fazer também. Você pode ter esses efeitos fisiológicos através do movimento, não só através do toque. Fala mais. Né? Então, isso a gente pode entrar um pouquinho e falar do exercício e do treinamento facial, né? Que estudo isso desde 2015. 2014 eu conheci Johannes Freiberg, que é um pioneiro aqui nos estudos da face, e aí comecei a ter algum vislumbre de um novo tecido e de uma nova maneira de integrar o corpo dentro do movimento. Né? Então, assim, existem estímulos dentro do Fascial Fitness, que é também um método de treinamento que foi desenvolvido por Robert Schleip, que hoje eu acho que é a maior expoente da pesquisa da face, né, alemão, e ele desenvolveu o Fascial Fitness, que ele propõe alguns movimentos que fazem com que a gente vai trabalhar especificamente na face. Não é que se você vai trabalhar só a face, você vai isolar e trabalhar a face, né? Na verdade, todo movimento envolve todo o teu corpo, né? Então, assim, e músculo e face, eles são juntos. E a parte nervosa, né? Neuromiofacial. Então, a gente tem através desses estímulos do movimento, você pode integrar e trazer esse corpo para um ambiente saudável, funcional, e enfim. Mas esses movimentos numa forma mais prática, assim, eu falo assim, por exemplo, eu tenho pacientes triatletas que para fazer liberação na mão, eles falam assim, cara, eu prefiro muito mais fazer no rolinho. Eu mesmo fazendo ativamente do que receber algo passivo. É mais ou menos esses os movimentos com rolo, alguma coisa? O que seria essa prática? Pode ser. Você quer falar? Porque eu acho que isso tem tudo a ver com o trabalho da Ana ali, que são os exercícios que ela sugere. Eu queria primeiro dar uma imagem para vocês, porque nós da fisioterapia, a gente não aprendeu muito dessa forma. É uma nova forma de pensar. Então, assim, imagina que a gente está falando dessa roupa interna, certo? Imagina que ela é uma rede, né? Uma rede mesmo de pescar. E aí, essa rede, ela tem forças ali intrínsecas de tensão e compressão, tá? Que aí a gente fala no negócio de biotensegridade, mas não precisamos ir tão tecnicamente. Então, essa rede, ela tem forças intrínsecas, tensão e compressão. E aí, essa rede, a gente quer que essa rede facial, ela tenha uma pré-tensão. O que seria isso? Que essa rede esteja mais para esticada e não esteja molenga, né? Por quê? Quando ela está esticada, ela transmite forças, né, de um lado para o outro. Ela é muito mais saudável do que se ela tivesse toda molenga. Então, quando a gente vai fazer uma liberação miofascial, por exemplo, a gente pode pensar que nessa rede tem lá um emaranhado nessa rede. Ficou um bololô ali. Talvez esse bololô seja o lugar que a pessoa sente dor, que é o tal do nó, entendeu? E para a gente trabalhar isso, a gente também tem que pensar nessa distribuição de tensão e compressão da rede.
E não só pensar em aplicar a mão, entendeu? Só a mão. Tem que pensar nessa distribuição de forças. Que na fisioterapia, assim, a gente não... Pelo menos na minha faculdade, há 30 anos atrás, a gente não pensava tanto assim, né? E tem uma outra coisa também em relação à fáscia, que é a gente pensar que o corpo ele tem um poder de se autorregular. Então tem uma coisa muito nova que esse Leonid Bloom, que é esse russo, super cabeça, uma pessoa que eu admiro muito e fala, que é o seguinte: quando você toca uma pessoa, você tem 3 níveis que você pode chegar. No nível 3, é aquele lugar que você fala assim, não, vamos seguir esse tecido, ele tá indo para cá, vamos com a mão para lá e para cá. Esse é o nível 3. O nível 2 é quando você dá o estímulo, mas você não fica seguindo, você deixa o corpo depois resolver e se autorregular. Então, o Leonid Bloom é uma pessoa que vem trazendo, nesse mundo do toque, da liberação miofascial, esse raciocínio. Não é necessário você ficar colocando um estímulo e querendo seguir, fazendo com que o seu tecido vá para lá ou para cá. Faça o estímulo, saia do cenário e deixa o teu corpo resolver e ele vai se autorregular. E aí surgem outras pessoas que também vão complementando esse pensamento dele, entendeu? E daí, quando a gente fala de treinamento da fáscia, é muito comum no Brasil a gente pensar só de rolo e tal, mas não é só isso, são exercícios mesmos. Exercícios que vão pensar em manter essa teia facial bem esticada, como se você estivesse passando com ferro, com essa pré-tensão. E aí, quais tipos de exercícios? Exercícios pliométricos, de saltos, entendeu? Exercícios de balanço, exercícios que contemplam várias direções, porque a face ela tem várias direções até para poder distribuir essas forças em várias direções. Então, é mais ou menos por aí, né? Isso. Eu acho que isso é uma coisa importante, né, que você falou, porque as pessoas acham que exercício de liberação miofacial ou da fáscia é no rolo. É só rolo, né? né? E na verdade não. Na verdade, pode ser, por exemplo, uma prática no chão, né? De sentar, deitar e rolar. Então isso você já está trabalhando também, né? Você está estimulando. Você está fazendo um estímulo proprioceptivo, né? Você está fazendo uma massagem, uma automassagem, como você falou que os triatletas preferem talvez até fazer sozinhos do que com o próprio terapeuta amassando, né? Então é uma estratégia também de autorregulação, né? E é o que ela falou, os saltos, os exercícios, os alongamentos balísticos, né? Os balanceios, que mais que tem? Tem os então a gente pode falar, acho que dos grupos, dos princípios do treinamento facial, né? Vamos. Então, princípio número 1, hidratação, né? Porque imagina que a face ela é composta muito por fibras de colágeno. Imagina quando você vai fazer macarrão e você nunca fez macarrão na vida e daí gruda tudo, né? Então, quando tá tudo grudado, imagina que as fibras de colágeno, quando elas estão todas grudadas, como o macarrão que você fez que você não sabia fazer, se tá tudo grudado, não vai estar hidratado, vai estar ressecado e ali não vai dar para transmitir força, não vai dar para conservar energia, enfim, não vai ficar bom, entendeu? Então, a gente precisa pensar que a gente precisa hidratar esse tecido. Como Primeira que isso coisa, é feito? Com movimentos estratégicos, sequências estratégicas que se faz. Com o rolo também é uma estratégia para você poder hidratar. Que mais que você sugeriria? Eu começo a aula sempre com movimentos integrados, movimentos que você trabalha todo o corpo, mobilidades. Isso vai fazendo com que você amoleça todos esses tecidos, né? Então, é um aquecimento, né? Um aquecimento do ponto de vista facial, em que eu integro todo o corpo, né? Porque, como a gente falou, dos trilhos, está tudo conectado. Então, a gente começa fazendo esse trabalho, né? Então, essa hidratação, que a hidratação é feita pelo próprio corpo, né? A movimentação é a melhor loção. Eu adoro essa frase. Como é que é? Movimentação é a melhor loção. Melhor então, hidratante para o corpo. É o melhor hidratante. Não tem hidratante melhor. Não adianta só beber água. Não é nada. Eu gosto de fazer uma analogia, que é quando você, por exemplo, um vaso de planta seco. Se você joga água dentro desse vaso, o que vai acontecer? Nada. Essa água vai simplesmente vazar para fora, não vai entrar dentro. Porque está tudo muito seco. Mas se você pegar uma pá ou a sua própria mão e mexer essa água, e aí você vai fazer aquela lama, e aí aquela terra vai conseguir absorver essa água. Então é a mesma coisa.
O nosso corpo, se ele está ressecado, ele não tem como se hidratar. Não adianta você beber água. Você tem que fazer o movimento. Tem que ser através do movimento, né? Então, isso vai ajudando, então, o metabolismo a começar a responder. E fazer movimentos também que a gente for trabalhar, sei lá, se a gente for trabalhar alguma parte específica, no caso, assim, até pensando mais na fisioterapia, meu trabalho é bem integrado e trabalho tudo, mas se você for trabalhar uma parte mais específica, você pensar mesmo nos trilhos e como fazer a conexão dessas longas cadeias, né? Sim. Você trabalhar com longas cadeias. Então, isso é uma coisa também interessante, né, Ana? E acho que para quem está nos ouvindo, deve estar pensando, mas o que eu posso fazer agora para poder hidratar minha face? Movimentos em várias direções. Principalmente as direções que talvez você não contemple nos seus treinos diários, né? Por exemplo, tem um cara chamado Bill Parisi que ele fala assim, faça movimentos em odd positions, ou seja, posições estranhas. Então, por exemplo, você vai fazer vamos falar um exercício simples, um agachamento. Então, a gente já sabe como é que a gente faz agachamento, aquela forma. Então, como é que eu posso mudar a direção desse agachamento? Eu posso mudar a direção dos meus pés, né? Eu posso mudar a posição das minhas mãos, do meu tronco. Então, explorar várias direções em um único movimento. Vou pedir que o nosso host não desligue mais o microfone. Foi mal, Eu achei estranho quando ele falou mesmo. Eu também falei, nossa, eu falei baixinho. Mas, além disso também, essa é uma boa estratégia, né, da gente, e também falar pro paciente, pro aluno, senta e levanta do chão 10 maneiras diferentes. Ele vai encontrar maneiras diferentes de levantar e estratégias diferentes de se mover e que ele vai estar trabalhando diferentes direções. O espreguiçar e o bocejar também, que é o alongamento instintivo, também faz com que você consiga fazer essa hidratação. Então, esse é um movimento que a gente não faz socialmente porque não é aceito, mas que realmente é muito saudável para a face. O bocejar? O bocejar e espreguiçar. Então, sempre que possível, isso faz muito bem, assim, para a face. Acho que minha saúde tá em dia ultimamente. E a galera que, sei lá, vamos imitar animais. Falando nisso, por que no livro você tá... Tudo bem, eu imagino o porquê, mas vale a pena explicar. Nós estamos com um livro aqui da Érica, na época com H, que agora sim, ela tá... Eu não sei se eu descrevo escalando uma árvore ou fazendo uma posição específica de algum... Escalando uma árvore. Ela tá escalando uma árvore, sei lá, como... tipo no limite. Muito alto. É tipo isso? Como que é essa questão de movimento? É imitar animais? É imitar uma criança? Não, a movimentação assim, natural, todo esse trabalho que eu fiz com o treino Gaia, ele é relacionado. Gaia é a deusa da terra, né? A mãe natureza, essa conexão com a nossa natureza. Então, esse trabalho é um resgate da movimentação natural humana enquanto espécie. Então, é baseado na biologia evolutiva, antropologia e também na ontogenética. Enfim, a gente trabalha filogenética e tudo isso, tudo junto e misturado. E a gente e por isso que fez tanto sentido trabalhar com a fáscia dentro disso, né? Eu também trabalho muito com esse pensamento, né, com esse raciocínio, né, do sistema facial, neuroevolução. Então tem tudo a ver com o movimento humano como ele se apresenta hoje, né? Quer dizer, mais ou menos, né? As pessoas estão Vocês acreditam que a evolução tecnológica e a comodidade e conforto que a tecnologia trouxe nos afastou dos movimentos que são naturais e isso prejudica até o processo de longevidade? Isso com certeza. Com certeza. Eu acho que esse era um tema que a gente gostaria de ter trazido, né, desde o início. É justamente isso, né? Como o conforto atrofiou as nossas capacidades e potencialidades natas. Então, como isso afetou o nosso corpo, o nosso desenvolvimento enquanto ser humano, né? Que a gente está cada vez mais longe das nossas capacidades naturais, né? E cada vez mais limitados, e cada vez mais doentes, e cada vez com mais dores, né? Um exemplo muito fácil... tem uma conhecida que o filho dela tá com 2 anos. Não, agora já deve estar com 3, porque foi referente ao ano passado, essa história que eu contar. Deve estar com 3 já, mas eu acredito que ele não deve estar andando ainda. Por quê? Porque enfia o celular na mão da criança, fica ali no sofá e no saco.
Cara, mas será que não tem uma coisa associada a alguma outra doença? Não, é simplesmente. Não fez nenhuma investigação com o neuro? Não, depois eu encaminhei ela, não sei o que acabou acontecendo, porque perdeu o contato. Mas a criança é enfiada no celular, falta de estímulo. Mesmo que tenha uma doença, tem que estimular mais, não menos, né? Estimular mais, exatamente. Exatamente. E cada vez mais que a gente fica perto da internet com essa comodidade, com esse conforto, na internet não, né? Dessas tecnologias, a gente vai se afastando, né? E pensando em relação aos animais, talvez você. Somos animais, todos, né? Então, por que talvez cachorro, gato que a gente conhece não tem dores, não tem disfunções, né? A menos que faciais e musculares, só vai ter se realmente tiver um acidente, né? Um trauma direto. Não, será que eles não têm, velho? Não tem. Eles não falam pra gente. Não Tava por pensando isso. nisso aí, tá? Eles são extremamente adaptativos. Para e pensa. Eu não sou veterinário, nem sei, mas assim, vendo com tudo que a gente tá falando agora, o que o cachorro faz? Você se espreguiça o tempo todo. É que eu acho que se acontece alguma então, dor, talvez eles essa não... hidratação e... talvez que eu acho que essa assim, recuperação seja muito mais fácil. Não, eu né? concordo com o que você tá falando. Do ponto de vista, somos todos mamíferos, temos basicamente algo parecido. Não tá, eu entendi. Mas eu concordo com o que você tá falando. Mas eu acho que eles têm as dores. Só que a diferença é que eles não optam por fazer um repouso prolongado, achando que isso vai curar eles. Eles têm as dores e eles vão seguindo e vão tentando se adaptar ao processo. É uma recuperação muito mais rápida. Entendeu? Acho que eles não param, sacou? Sim. Tipo, não tem essa pegada. Porque assim, qual a ideia do cachorro? Se eles parar, lascou, né? Exceto na casa do João, lá em casa, que a gente vai dar comida na boca deles. Tudo bem. Mas no contexto geral, eles não vão, né? Pode ser isso. Eles têm alguma coisa, mas eles continuam, né? E nós temos uma cultura muito antiga de que o repouso, ele é a solução. Cara, isso, pelo amor de Deus. Tudo bem, se teve um trauma agudo, você tem que dar uma parada naquele momento, mas... Peraí, né? Eterno, até a cicatrização de tecido precisa de linha de tensão. Sim. Então, talvez seja uma questão em relação a isso. Mas eu concordo, os animais se espreguiçam todos os momentos, assim por diante. E nesse mundo moderno, como você falou, né? A gente falta estímulo, né? A criança não tem tanto estímulo. E uma coisa que a face adora são estímulos diferentes. Então, tipo, se você fica vendo televisão e não se exercita, que tipo de estímulo diferente você está dando pro teu corpo, né? Então, é necessário a gente dar estímulos diferentes pro corpo. O que seria isso? Essa semana eu vou fazer pilates e yoga. Não, mas vai e faz alguma coisa diferente. Sei lá, vai escalar alguma coisa, vai fazer uma corrida, vai nadar, vai pedalar. O corpo se adapta, por exemplo, estímulos. quem vai pra academia e só corre na esteira. Chega numa hora que talvez não tem tanta evolução. Seria melhor partir para uma bicicleta? Sim. Não sei, porque talvez... Isso é um princípio de educação física, né? Um princípio de adaptação. Eu posso falar um pouquinho disso, porque eu acho que nós somos seres que vivemos desconfortáveis no conforto. Né? Então, isso é uma coisa importante para a gente pensar assim, do ponto de vista evolutivo. Nós não fomos feitos para ser especializados. A especialização é uma coisa muito recente na nossa história. Né? Então, como 300... especializados num movimento, por exemplo, na corrida. Uma pessoa que só corre. Né? Então, ele se especializou nisso. Você se especializou na sua profissão. Você faz a mesma coisa. Sei lá, você é um dentista. Você trabalha o dia inteiro fazendo o mesmo movimento. Entende? Então, assim, o nosso corpo não foi preparado para isso. A gente viveu grande parte da nossa história evolutiva como caçadores-coletores. E fazíamos uma grande quantidade e variedade de movimentos. E isso fez com que o nosso corpo fosse muito saudável e muito adaptável. Aliás, nós somos os animais mais adaptáveis do planeta. E a gente foi perdendo essa capacidade. Então, eu gosto muito de pensar nisso porque a fáscia também tem essa mesma qualidade. Né? Então, por isso que fez essa relação assim com o trabalho. E quando a gente pensa também... que você falou assim, a pessoa não tem estímulo, ela fica o dia inteiro sentada na frente da televisão. Então, gente, eu acho que a gente tem que trazer soluções também. Isso é uma realidade. Então, em vez de você ficar sentado para ver televisão no sofá, senta no chão. Porque daí você vai criar mais estratégias de movimento enquanto você está assistindo televisão. Entendeu? Então, assim, tem que encontrar maneiras de se movimentar, nem que seja micromovimentos, dentro daquilo que você já faz. Então, evitar, a dieta, essa dieta pobre de alimentos. A gente tem que ter uma dieta variada de alimentos, né? De movimentos. Tanto de alimentos quanto de movimentos, né? Eu acho que a gente tem essa natureza generalista. Sabe que até em relação à postura, o que reduz a dor de qualquer elemento postural são as pequenas pausas. Não é a postura que você mantém. Porque o problema, na verdade, é manter. Qual é a postura correta? A postura correta é a próxima postura. Exato. Né? O que quer dizer isso? Que nós precisamos estar em movimento. Até porque, pensa aí no disco. O disco vertebral, ele não tem vascularização.
Então ele precisa do contato com a placa terminal do osso, né? Da Sim. vértebra. Só que se você deixa a vértebra parada, mesmo que ela faça pressão, ela está parada, a nutrição ela está saindo para um ponto e não tanto para outros. Então você tem que ficar movendo para ele mudar os pontos de nutrição. Aí você pega um paciente que tem um problema de hérnia de disco, ou uma discopatia. Ele se move mais ou menos? Vai se mover menos. Se ele se move menos, ele nutre também menos. Então, não tem uma lógica nesse processo. Vai virar um ciclo vicioso negativo. Negativo, exatamente. Péssimo nessa questão. Então, tô achando fantástico esse papo de verdade. Acho que a gente está fazendo várias correlações, o passado. Tem umas coisas que são meio... Né, sempre umas coisas que... Nossa Senhora, né? Mas essa questão de caçador e coletor, ela sempre surge ao longo do processo, né? Agora, eu tenho uma questão aqui que as pessoas, às vezes, elas param para pensar. Elas vão falar assim, então é só me movimentar de qualquer jeito. Então vai lá e faz qualquer movimento. Né? Já que tem que ficar pulando, escalando, rolando, faz qualquer coisa. Porque tem sempre um revoltado. Então, assim, eu fico pensando no que as pessoas podem escutar, principalmente quando essa ideia confronta muito o que ela conhece. Então, inicialmente, tem uma frustração e a gente, né, quer falar... Então, peraí, qualquer movimento serve? É só movimentar de qualquer jeito e a qualquer custo? Então, isso é interessante, porque eu acho que eu passei por esse processo eu mesma, né? Então, quando eu descobri a história da movimentação natural e fui fazer um curso em 2014 com o pessoal do Movenet no Canadá e eu já tinha essa pesquisa com o método natural, que é do início do século XX, e comecei a pensar, então se o pé ele está muito mais adaptado para o nosso para aguentar a nossa estrutura, por que eu vou usar tênis? Porque o tênis vai acabar enfraquecendo, porque o excesso de conforto. E eu fiz a transição assim de uma movimentação totalmente artificial, de triatlon, de academia, para uma movimentação natural. Eu fazia yoga também, mas enfim, é tudo muito corticalizado o movimento, né? Menos movimento livre. E eu passei a fazer tudo que era movimento livre, subia árvore, pulava e ficava descalça e corria descalça. Bom, resumindo, tive uma fascite plantar, demorou um tempão para melhorar. Foca na cara do Ricardo aqui, porque na verdade você estimulou uma demanda que seu corpo não estava habituado. Qualquer demanda não condicionada. Né? Então existe uma síndrome do túnel do carpo, porque também comecei a colocar a mão no chão, comecei a engatinhar pela casa, então eu fiquei louca assim da movimentação natural. E assim, eu descobri no meu próprio corpo que eu falei, gente, não dá pra ser no assim. Limite. No limite! Vamos agora, a Erika vai entrar! Ela entra tipo o Spider na luta, sabe? Pendurada! Dash dive, Erika, vamos começar aqui. Não, na minha casa eu coloquei, eu tenho as barras, eu tenho tudo na minha casa, porque eu acabei fazendo a mudança de estilo de vida. O pessoal vai jantar mesmo. Na sua casa, eles têm que passar pelos no limite, tem que né? Passar, aqui primeiro você vai engatinhar, o último, pra você chegar na sobremesa, é escalando. American Ninjas. Adoro. Mas assim, a minha transição foi algo que eu não recomendo. Eu não recomendo fazer desse jeito que eu fiz. Mas assim, hoje eu tenho experiência suficiente para poder sugerir algumas mudanças que vão melhorar e que vão fazer com que você se fortaleça para depois fazer, então, essa transição pro tênis minimalista, para então correr descalço. Eu até hoje faço, eu faço minha corrida com tênis minimalista, descalço, então eu faço. Porque o corpo precisa de tempo para se adaptar. A gente não está adaptado ao corpo ancestral. Isso, e assim, eu acho que é muito bacana esse processo, mas ele demanda um ambiente que você consiga ficar seguro nele. Sim. Ao passo de que se nós andarmos descalço, acabou, né? É infecção na hora, né? Então você precisa de um ambiente para isso. Essa mudança, ela não é só uma mudança de conforto, é uma mudança adaptada de segurança do nosso ambiente. Sim. Você vai correr descalço, mas peraí, qual terreno que você vai fazer isso? Aí você vai falar assim, mas antigamente eles corriam descalço. Pô, mas o pé dos caras é um casco, entendeu? Aí o nosso não é, e nem será, não tem condição. Então acho que existe, então se você criar um ambiente, eu não sei, até que vocês falassem um pouco, vocês criar um ambiente, então vamos andar descalço nesse ambiente, mas é um ambiente seguro e controlado, você consegue fazer essa adaptação. Sim. Não é? Inclusive eu ando de meia aqui, o João adora. Ai, meu Deus do céu. Todas as minhas meias são bacanas. Hoje a minha meia, lê, João. De novo, lê. Lê. Jesus. Lê. Calma, deixa eu pôr o óculos. Não acredito. Qual que é a minha meia? Lê a minha meia.
Trabalhando... Meu Deus do céu, deixa eu ver aqui. Partiu trabalhar, afinal não nasci bonito. Nem rico. Essas linhas. O João adora, e ele Divertidas. adora quando eu ponho perto dele. Assim, Eu adoro. Meu Deus do céu. Filma no João aqui, filma no João. Tá vendo? Todo podcast eu faço um movimento não habitual. Tá vendo? Tá nutrindo Tá a face. A Fácia fica Tá feliz. nutrindo a Tá nutrindo. Exatamente. Como que nós vamos trabalhar os movimentos não habituais de forma segura? Então, a gente Não pode pondo a meia na cara dos interferir. outros. A gente interfere nisso, né? A gente tem como deixar o ambiente mais seguro. Então, assim, num primeiro momento, a gente vai fazer um trabalho no chão. Então, você coloca ali um colchonete, um EVA, algo assim para a pessoa começar a se habituar. Ela tem que fazer uma transição. E ela tem que se sentir segura, porque isso é uma coisa muito importante. Só voltar um passo. Acho que é muito importante. Quando que eu sei que eu preciso procurar um trabalho de fáscias? Quando eu sei, como pessoa, como paciente, que eu preciso buscar um trabalho de movimento de fáscias, e como que eu sei, como terapeuta, que eu preciso promover um trabalho de movimento de fáscias para o meu paciente? Tá, O estudo da fáscia na Europa começou bastante porque os atletas de alta performance, eles eram super fortes, super alongados e ainda assim tinham várias lesões. E aí eles começaram a pesquisar onde eram as lesões. E eles viam que as lesões eram no sistema facial. Então, quando eu sei que eu preciso treinar mais a minha fáscia, quando eu percebo que o meu corpo está tendo mais lesões, né? Acho que é uma das formas. Dor, ou sei lá, tendinite, as ites da vida, as né? inflamações. Tendão de Aquiles, por exemplo, é fáscia, né? Então, lesões eu acho que é tipo um red flag para você falar, opa, eu acho que eu preciso trabalhar meu sistema facial porque eu tô tendo lesões exatamente nele, né? Então, lesões, eu diria. Dores e lesões. E esse trabalho proprioceptivo também, que é muito importante, né? Que vai trabalhar, vai ser uma ótima estratégia para você diminuir dor, né? Então, esse é um trabalho que também a gente inclui no trabalho Aumentar da os fáscia. inputs sensoriais para ter uma alteração nas respostas. Exatamente. Sim. Acho que Então, a gente trabalhar isso. não abordou aqui, mas o quanto, por exemplo, que isso a gente falava muito na osteopatia também, questões emocionais Boa. pode envolver na fáscia ou vice-versa. Tem bastante coisa para falar sobre isso também. Vamos lá, Campo tenho muito dúvidas grande, sobre isso. né? E é uma coisa que o pessoal se interessa muito, né? E acontece muito. Sim. Então, a gente fala que a fáscia tem memória, né? Memória facial, verdade. Falava uma coisa assim. E que ela guarda essa memória emocional, né? Como ela tem grandes quantidades de receptores, então, ela vai enviar para o cérebro o que está acontecendo ali. Tanto do ponto de vista mecânico, como também do ponto de vista emocional, né? Top-down, bottom-up. Exatamente. Então, tá muito, hoje em dia, é muito legal, porque a gente vê um trabalho muito grande de pessoas que sofrem de doenças mentais, tipo, não é só depressão, mas estresse. Um exemplo muito prático, por exemplo, se você sentir raiva, está com algum conflito no sentido de raiva, não de chateado, não de nervoso, de raiva. A face do fígado fica tensionada. Sei lá, ouvia coisas assim. Sim, na osteopatia. É isso, existe realmente essa correlação. Lógico que nem tudo vai ser uma receita de bolo para todo mundo, mas é uma possibilidade? Sim, eu acho que o que a gente pode pensar é que, como a fáscia é o maior órgão sensorial e nela a gente tem muitos receptores, né? Então ela... Talvez a mão no estômago, desculpa, gente, fígado. e receptores multimodais e polimodais, então assim, ela vai também informar das questões emocionais, né? E hoje, por exemplo, quem faz Rolfing, quem trabalha com terapia manual, provavelmente, ou nós que somos físio, provavelmente você já tocou em alguém em algum ponto e a pessoa começou a chorar. Né? Então, a gente fala que a fáscia tem essa memória emocional. Então, a gente está vendo hoje muito trabalho de psicoterapeutas com o movimento, porque uma coisa ajuda a outra. Né? Eu lembro que um professor falava que um sinal da liberação facial, não miofacial, facial, era a pessoa começar a chorar mesmo. Exatamente. Eu tenho dificuldade ainda em
fazer essa relação. Investir nesse aspecto de conexão teórica. Achei que era de chorar que você ia falar. Não, na verdade é o seguinte. Deixa eu fazer uma liberação. Por que eu tenho essa dificuldade? Porque, na minha percepção, existem os conectomas. Conectomas são as áreas que o seu cérebro faz as diferentes conexões entre os neurônios, mas estabelece relações de que significado para o seu corpo com essas diferentes conexões. Por quê? Você tem conexões o tempo todo acontecendo, mas você tem os grandes centros de conexões, e quando eles são expressivos, eles tomam sua percepção, vamos falar dessa forma. E quanto mais eles acontecem, mais você tem essa percepção e mais aquele conectoma se instala no seu cérebro. E aí qualquer evento que você tenha que acione uma parte dessas áreas do seu cérebro, você vai ativar ela como contexto geral. Vamos dar um exemplo mais clássico. A pessoa, ela foi pegar um vaso de planta pesado e ela travou a coluna. Teve uma dor, experienciou um problema muito grande. Recebeu informações péssimas de que ela deveria nunca mais pegar peso, não deveria fazer movimento, assim por diante. Ela estabelece essas conexões. Quando essa pessoa vai fazer uma ressonância magnética dinâmica e assiste as pessoas pegando peso, ela aciona as mesmas áreas encefálicas. Então, essas áreas vão projetar a dor para aquela região. Porque a dor não está na região, ela é projetada para a região. É muito difícil da gente compreender isso, porque parece abstrato, mas a dor é projetada para a região. Então eu tenho um pouco de dificuldade quando a gente coloca isso com emoções que são muito mais, de fato, psíquicas, assim, um psique de emoção mesmo, de chorar ou de uma alegria. Eu ainda tenho essa dificuldade de associar esse contexto. Na acupuntura tem alguns pontos, se aperta, a pessoa chora, então é um problema da mãe dela, do pai. Eu tenho uma dificuldade com esses problemas tão exatos e ainda essa correlação emocional, mas eu super respeito, porque eu ainda também não entendi o porquê que isso não poderia ser. Mas eu tenho uma dificuldade nesse processo. Entendi. Então eu vou trazer um fato que aconteceu comigo. Mesmo antes de cursar osteopatia e de começar a estudar um pouquinho mais sobre isso, quando eu estava no estágio da faculdade, do nada eu estava atendendo ali uma criança no estágio de pediatria, torcicolo. Travou meu pescoço simplesmente do nada. Fui até um professor que já era formado em osteopatia e tudo mais, e ele foi me explicando algumas coisas dessas correlações e falou, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não sei o quê. Fez lá umas manobras que eu nem lembro exatamente como foi a época, né? O fato que no outro dia meu pescoço de fato melhorou. E quando ele falou, João, você passou alguma raiva ontem? Até por isso que eu dei o exemplo da raiva, porque eu sempre lembro disso. E de fato tinha passado uma raiva muito grande, por um problema lá do síndico com a minha mãe. Quer dizer, minha mãe era síndica e teve um problema lá com um cara. Eu passei muita raiva até, né? Porque tive que defender minha mãe lá, tudo mais, não sei o quê. E diz ele que por conta desse sentimento muito grande, eu falei, como que você sabe que eu passei ontem? Ele falou, você deve ter passado nos últimos 2 dias. Agora eu não sei se ele jogou o verde e colheu o maduro, ou se é realmente isso, né? E eu vivenciei isso, e tanto que depois disso eu falei, cara, eu quero fazer osteopatia. Foi Legal. por isso que eu acabei indo para osteopatia, eu entendi né? o que você quis dizer. Eu acho que realmente é muito difícil a gente ter esse pensamento linear, né? De causa e efeito e ali, porque o nosso corpo é um sistema complexo. Mas né? Então quando é você muito não tem uma causa difícil. mecânica ou alguma coisa direta associada, Sim. pô, você pode resgatar alguma coisa nesse sentido. Sim, mas eu acho que quando a gente está pensando agora em fáscia, que a Ana falou, de trazer as emoções, de interocepção, que tem uma resposta na fáscia. Então, assim, ele vai te sinalizando sobre seus estados internos. Existem pesquisas também que como o cortisol afeta a densidade da fáscia, entendeu? O pH do nosso sangue afeta. Então, assim, tá tudo muito interligado, né? E realmente é muito maravilhoso, assim, a gente pensar, né, em todas essas correlações. E realmente é muito difícil a gente pontuar e falar assim, essa pessoa precisa fazer esse tipo de trabalho de face. Todo mundo precisa, porque, na verdade, na minha opinião, né, a face é algo que integra todo o corpo, né? Então, Ricardo, eu vou te dar um artigo que mudou muito a minha visão do que você está falando. Ele chama Joeri Calcius, ele é um belga e ele estuda essa coisa da emoção vinculada com a fáscia. Tem um dado importante. Esses receptores que estão na fáscia, 80% são de ordem sensorial, que vão informar a qualidade de interocepção que a Érica falou. Quem não sabe, interocepção é essa capacidade da gente sentir o corpo internamente, saber como que a gente está, né? Se eu estou com vontade de fazer xixi, se eu estou com fome, se eu estou me sentindo mais angustiado, está linkado muito com emoções, a interocepção.
né? Ou quando você se aquieta numa meditação e você consegue até sentir os batimentos cardíacos. Interocepção é ouvir o seu corpo internamente. Então pensa que 80% desses receptores da fáscia informam esse tipo de qualidade. E a interocepção, ela está muito linkada com a emoção. Então essa informação chega lá no cérebro, na ínsula, tá? E ela chega numa parte posterior da ínsula, que a gente fala que ela chega como se fosse uma imagem preto e branca. E aí ela vai passando para a ínsula anterior, mas ela vai recebendo as informações das suas experiências passadas, do vaso que você carregou e se machucou, dos fenômenos biopsicossociais. E aí ela vai ficando colorida. E o seu colorido vai ser diferente do meu. Então, o Robert Schleip, esse grande cientista, ele fala que a gente vai pincelando a nossa percepção e a nossa informação com as emoções, por conta dessa grande quantidade de receptores que levam esse tipo de informação. E aí, quando eu li esse cientista, e ele tem várias pesquisas super bacanas, eu comecei a olhar de um outro jeito, entendeu? Eu vou te passar essa... Não, eu quero ler, porque é muito legal. O grande lance de você acreditar em ciência... Compartilha comigo depois. Claro, não, eu já passo eu compartilho o artigo, mas posso compartilhar os insights. Porque aí você lê outro, me passa os insights, a gente vai evoluindo junto. O grande lance de você acreditar em ciência é estar disposto a mudar de opinião. É verdade. Diferente de eu ter fé em uma pseudociência. De que não importa o que surgir, eu nunca vou mudar de opinião. Então, porra, eu quero muito. Porque eu quero entender essa construção, né? Quero entender. E tem uma coisa que eu acho muito relevante ainda nós debatermos aqui em relação a essa questão da conexão da fáscia com o seu sistema nervoso central e tudo mais, que assim, o quanto que nós podemos resgatar o movimento, né? E o quanto isso resgatar o movimento, ele é benéfico em longevidade. Acho que esse é um ponto que vocês estudam bastante. Você até falou que estuda a parte de telômeros em relação à longevidade. Explica um pouquinho o que é o telômero também e a longevidade. Acho que isso é muito bacana da gente compreender, porque o movimento é a cura. De fato, o movimento é o caminho, né? Eu não gosto do termo cura, porque dá uma ideia diferente do que as pessoas têm percepção, e raramente os exames de imagem vão melhorar. Então, quando a pessoa fala cura, né, ela acha que tem que resolutividade de exame de imagem, não é isso? Então, explica pra gente um pouquinho do quanto o movimento em relação à fáscia promove benefícios à longevidade em relação aos diferentes sistemas do nosso corpo. Tá. Então, vamos falar primeiro de uma forma bem simples o que são os telômeros. Telômeros são as pontas dos cromossomos. Então, eu falo assim, imagina um cadarço e a gente tem aquela pontinha no final que protege, né, para não desfiar tudo. Aquilo seriam os telômeros. Quando a gente nasce, eles são longos e ao longo da vida eles vão ficando menores por conta das divisões celulares. Então, a boa notícia é, com o nosso tipo de vida, o nosso comportamento, a gente pode fazer com que esses telômeros continuem longos. E uma das coisas mais importantes é a contribuição do movimento para isso, né? Então, eles falam até qual tipo de movimento, né? Isso ficou muito em debate no mundo científico. São os movimentos aeróbicos, que ajudam a aumentar o tamanho dos telômeros. Ou seja, o nosso comportamento, a epigenética é capaz de mudar isso, né? Agora me perdi na outra pergunta. Aí, beleza. Não, acho que já acabou sendo a resposta, do quanto que o movimento em relação à longevidade, né? Então, você falou movimento é cura, e você falou que não gosta muito da palavra cura, mas movimento, eu costumo falar que não existe contraindicação para movimento. Existe modificação do movimento para aquela situação. Mas, gente, movimento é benéfico para todo mundo em qualquer situação, né? Eu estudo bastante dor e sarcopenia. Né? E a quantidade de massa muscular de quadríceps, ela tem muita correlação com a possibilidade de longevidade, principalmente porque quanto mais seu quadríceps é forte, teoricamente mais você é capaz de sentar e levantar e de caminhar a longos períodos, e também, não só o quadríceps, mas ao longo do processo, é uma proteção para o seu joelho, aí você não vai ter menos dor de joelho, mas dor de quadril, e assim por diante. E tem estudos que começam a fazer a relação entre células específicas musculares do processo de hipertrofia e conexão com a região encefálica, não apenas a funcionalidade. Talvez as coisas elas sejam
durante o processo, né? Então eu quero entender uma coisa, o quanto é bacana movimento e o quanto é bacana movimento resistido em relação à percepção da fáscia. Nossa, tanta essa coisa, cena assim, delas olhando uma pra outra ficou bacana, né? É porque tem Quem tanta vai? coisa para falar, tem tanta coisa para falar dentro disso que você acabou de trazer. Primeiro porque você falou assim, que tipo de movimento? Então, assim, essa proposta que eu trago com o Treino Gaia é resgatar os movimentos naturais da nossa espécie, aquilo que a gente se desenvolveu e para aquilo que o nosso corpo foi feito para fazer. Então, assim, um ser humano em sua plenitude deveria ser capaz de caminhar, de rastejar, de escalar, de pular, de correr, de levantar coisas pesadas, de carregar, levantar e carregar, porque não tem muita lógica só levantar as coisas. Para que eu vou levantar? Eu vou levantar para carregar. Né? Lançar e receber. Então, todos esses movimentos naturais, né, fazem parte da nossa natureza. Então, todos eles contribuem, de certa forma, para a nossa saúde e longevidade. Né? E quando a gente pensa assim no trabalho aeróbico, é maravilhoso, tanto para crescimento de novas células neurais, né? Isso já é comprovado, e também para os telômeros e para a nossa longevidade também. Mas o trabalho de força é muito importante também, como você falou, né? E como o teste de sentar e levantar, que eu tinha pensado em trazer, que é um teste de movimentação natural que você senta e levanta do chão, né, que foi desenvolvido por um pesquisador brasileiro, Dr. Cláudio Araújo, que você, no total são 10 pontos desse teste de sentar e levantar uma vez, e você sentar e levantar sem a ajuda das mãos. Do chão? Do chão. Sentar e levantar do chão. Até sentar e levantar que eu conheço você vai sentar chão. numa cadeira, apoia a coluna, não pode ter braço, só precisar, senta e levanta 30 esse é um... Conta aí pra mim desse teste. Esse teste de sentar e levantar, que você senta e levanta do chão. Para cada apoio que você utiliza na hora de você apoia a mão, você perde 1 ponto. Apoia a mão no joelho, perde outro ponto. Você apoia as 2 mãos e os 2 joelhos, você perdeu 4 pontos. Só para contextualizar, eu vou explicar para eu primeiro deixo ela fazer natural, mas eu explico porque tem pessoa que consegue você pode falar assim, mas... você pode falar, você consegue sentar e levantar do chão sem as mãos? Se você precisar, você pode usar algum apoio. Então, eu acho que essa é a ideia. E se você falar assim, se a pessoa fez uma vez esse teste, vai perdendo ponto conforme, se colocar um apoio, vai perdendo 1 ponto, seja para sentar ou para levantar. Se você perceber que ela deu uma desequilibrada, perde meio. Oriental, então, tá bem. Tá ótimo. Porque ele fica em 6A, normalmente, 6A, né? Aquela posição que ele fica... e levanta tranquilo. Senta e levanta. Então, esse é um teste simples que você consegue prever a longevidade, se você vai estar vivo nos próximos 10 anos. Existe ali uma tabela. Qual é a longevidade dos orientais, normalmente? Bem longa. É longa. Mas existem outros contextos. Uma sociedade... Não, eu entendo o que você está falando, eu entendo total. Mas é uma coisa. Mas esse é um dos pontos. Um dos pontos, mas por total. quê? Qual que é o objetivo? Esse não é só prever a longevidade, é porque coordenação, equilíbrio, força muscular são preditores de longevidade. Gente, entendeu? se no próximo podcast o João não tiver, a gente já sabe o porquê. Já sabe o que aconteceu. Senta e levanta. Apoiar em tudo. Nada, o João voltou pra academia, tá bem pra caraca. Mas é interessante, né? Porque você pode usar outros preditores de longevidade que não seja só a capacidade aeróbica, mas também a nossa capacidade de estar no mundo, né? De sustentar o nosso corpo no mundo. Você quer fazer pergunta, João? Não, vai lá, porque quando você vem com essa aqui... Tá, assim, é que eu pensei uma coisa bacana. Seguinte, vamos lá. Tô escutando o podcast, quero começar a fazer algum movimento de casa para ver se eu vou sentir alguma diferença, então eu procuro vocês. O que eu começo fazendo? Movimentos faciais, vamos começar fazendo saltos. Então, vamos fazer saltos com o joelho esticado, sem encostar o calcanhar no chão, mais na ponta dos pés, tá? Então, saltando assim, com o joelho mais esticado. Isso já está trabalhando o tendão de Aquiles. Outro salto. Fazer saltos, mas saltos silenciosos. Sabe quando você chega em casa à noite, não quer que seu pai ouça quando você é jovem, e você vai em pé ante pé? Você vai fazer saltos inaudíveis, com ritmos. Isso vai trabalhar a miofáscia, que cobre o músculo, a face que cobre o músculo. E você pode fazer também um outro salto que é para te ajudar a dar propulsão. Você fica em cima de um banco
e salta dele pro chão. Faz várias vezes. Pode ser um degrau? Pode ser um degrau. Então, eu acho que iniciar com saltos é uma boa. E, inclusive, existem vários estudos hoje que avaliam só saltos, principalmente para idosos, para melhorar a face dos idosos. Então, saltos. Bacana. Eu sugeriria ir pro chão. Vai pro chão, tira o sapato, descalço, deita no chão, rola para um lado, rola para o outro, engatinha, senta e muda várias vezes de direção. E se movimenta. E brinca com seu cachorro, brinca com seu neto, brinca com seu filho. Faz algo no chão, vai ficar no celular, fica sentado no chão. Então, acho que acho que é a primeira forma de resgate, né? Dessa funcionalidade do corpo. Tudo começa no chão. João? O quê? Não, você precisa dar uma ideia também, pô. Qual que é a ideia, para começar? Eu gostei dessa ideia. Dela parece treino de boxe. Aqui eu gostei mais da boxe parte do cachorro. Porque isso é uma coisa que a minha esposa, principalmente, né? Lembra quando a gente tá gravando? Cadê minha esposa? É verdade. Tá no chão, você vira os cachorros. Sabe que a Aline tem essa também? Caraca, é verdade. Nossas esposas têm essa questão em comum. Elas deitam lá no chão e ficam lá de boaça. Eu inclusive, preciso desenvolver mais isso aí. Quando a gente vai comer, a gente habitualmente come na sala, assim. Então a gente traz o banco que a gente tem de madeira de fora, põe na sala, o João conhece, né? Em casa. Aí a gente senta de perninha cruzada. E, cara, eu não consigo ficar de perninha cruzada há muito tempo. Pra mim é péssimo. Pra mim, movimentos de flexibilidade sempre foram difíceis e os ganhos raramente são duradouros. Né? Mas eu poderia treinar, vou treinar, ficar no chão. Às vezes eu tenho essa ideia. Pô, eu gosto. Quando eu treinava mais com o pessoal do Kyokushin, lá do Karatê, eu ficava em seiza, joelhadinha, mas depois perdi esse hábito. Mas assim, não tem problema. Você não tem que chegar em postura nenhuma. Esse que é o legal, assim, eu acho, sabe? De resgatar esses movimentos de mobilidade. O que você fizer, assim, que você sentir que você já está trabalhando um pouco, e não precisa ficar muito tempo também. Pode fazer algo mais balístico. Não precisa ficar lá, tipo... Fica 1 minuto numa postura, que sofrimento. Não. Ah, não, mas me dá um objetivo. Eu quero ganhar. Um objetivo? Gamifica. Eu quero chegar em algum lugar. Então tá, então vamos da próxima vez. Cócoras. Sabe que uma época eu tava tentando? Vou tomar banho, eu vou ficar lá 1 minuto de cócoras. Essa questão. Será que ajuda? Ajuda muito. Ajuda muito fácil a torocolumbar, né? Ajuda o assoalho pélvico, toda a mobilidade de tornozelo, de joelho. Né? Mas é sofrido, viu? É sofrido. Mas como você vai fazer no começo? Você pode colocar um calço no calcanhar e começar com o calcanhar mais alto, depois você vai tirando. Pode segurar alguma coisa pesada na sua frente, porque daí você vai transferir o seu peso um pouquinho mais para frente, para essa região anterior do corpo, né? Ou segurar algo em frente, né, para ajudar. Afastar um pouquinho mais a base, pontinha do pé um pouquinho mais para fora. Tem várias estratégias, né? E tem que como deixar mais fácil. Vamos treinar, a gente vai na academia junto, a gente já fica de cócoras lá na frente do outro, segurando, apoia um outro. Eu adoro fazer isso, eu faço sempre. Porque daí também a gente pode competir. Vai cair primeiro. Aí caiu, ele me puxou, tem essas questões. Não, super legal fazer esses agachamentos mais profundos, começar a ganhar amplitude nessa movimentação de agachamento. Fazem muito esse tipo de situação. Em dupla, segurando um no outro para começar a fazer esse tipo de movimento. CrossFit tem muita pegada desses movimentos. Tirando a parte resistida, né? Na parte de mobilidade mesmo. Mas você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você falou que você é menos flexível. Então, você pode fazer também um negócio que a gente chama alongamento facial. Que é o alongamento dinâmico. Ao invés de você fazer o alongamento estático, você faz ele mais dinâmico. Ou seja, com balanços. Balístico? Não seria a palavra balístico, mas com balanço. Né? E mudando a direção também do movimento. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, sabe quando a gente vai alongar a panturrilha, que é um exemplo clássico? Ao invés de você ficar paradinho, assim, a perna de trás que você está alongando a panturrilha, você imagina que no seu calcanhar tem uma bolinha, que você tem que ficar apertando a bolinha no chão, entendeu? Então você fica fazendo um alongamento dinâmico, a gente pode falar mais curtinho, né? Balístico. Curtinho. Com ritmo, entendeu? E aí você pode mudar o seu calcanhar de direção. Ao invés de fazer só na mesma direção, você vai mudando um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, de forma dinâmica e balística. O alongamento facial ajuda muito a trabalhar a flexibilidade e você ganhar essa elasticidade na sua face. E quanto tempo eu teria que fazer isso aí?
Eu vou pra academia todo dia. Eu ando na pontinha do pé pra sair antes da academia e minha esposa não vê que eu fui muito cedo, sabe? Essas questões assim. Porque senão eu exagero, né? Segundo o Antônio Stecco, ele fala assim, faz 7 repetições que já tá bom, em cada lado. Tá. Porque na face diferente do músculo, não é sobre repetições. Quanto mais repetições, melhor. Tipo, 3 séries de 12, não é? Tem a ver com a qualidade do estímulo. Se você dá o estímulo certo, beleza. Entendeu? Então, você tem que dar o estímulo certo e aí você faz 10 repetições, tá bom já, entendeu? Isso é uma coisa interessante que eu lembrei que ele falou também uma vez, que é o mecanismo da face é liga e desliga, sabe, do interruptor. Exatamente. Não é um dimmer. O dimmer seria o músculo, você vai aumentando, aumentando, aumentando. E a face seria o interruptor de liga e desliga. Entendeu? Então é um estímulo que você dá e que faz com que aquilo acorde. Você dá o estímulo certo, aí você apertou, a luz acende. Né? Agora o músculo não, você tem que ir tem que ir fazendo bastante repetições. Então aí é como se fosse um dimmer, você vai aumentando a carga, aumentando a série, entendeu? Então é diferente. Na face o que importa é o estímulo, não é o número de repetições. Pô, fantástico. Bom, acho que a gente conseguiu agregar muitas temáticas em relação a tudo isso. Tem algo importante que nós não encerramos o podcast. Atualmente nós pedimos para que os convidados encerrem o podcast. Não, olha só o que encontraram você não aqui. quer perguntar? Isso é Olha verdade. só o que Eu era uma menina, gente. Para quem, aperta a pausa aí, para quem só está escutando o podcast, então é um momento bom para vocês virem assistir o podcast. Quem está escutando no Spotify tem vídeo, gente. Pode. Não, às vezes a pessoa tá lá no metrozão, não tem embaixo. Não tem como. Então, agora... achei que vocês iam colocar o vídeo da comida, que é sempre mais legal tem de ver, o vídeo da comida? Comendo a camaleoa. Como que pode comendo procurar? ovo de camaleoa. Agora, como é que é? Agora, vamos lá, Érica, vai lá. Vamos lá, manda. Érica, por favor. Conta aí como é que foi a experiência, como é que é. Como é que foi a experiência? Quantos anos você tinha? 23. Caraca. 47 agora, né? Tá bom. Inclusive, eu não sei a idade, mas vocês falam que se formou há um tempo e tudo mais. Dá pra ver a relação do movimento e como vocês envelheceram bem. Envelheceram, não que estão velhos, ninguém está, mas o processo do processo de envelhecimento foi super bem, na pele de vocês, toda a construção corporal. É fácil. Vocês podem Tem o meu mostrar. trabalho, né, que eu não fit. falei, né, que a gente tanta coisa para falar, que eu não falei do meu trabalho com a yoga facial, com a ginástica facial, todo baseado também no conhecimento da face. Vê lá ela comendo olho de boi, Não, Olho de ovo de camaleoa. testículo de rã, sabe? Essas coisas. Porque os caras se sujam com uns negócios muito loucos, né? Pra você comer, né? Eu comi ovo de camaleoa. Ah, mas é muito louco, eu adoro ovo. Eu comia de qualquer. Eu comia também, eu tava com uma fome, você acha? Cadê a camaleoa? Cadê a camaleoa? vamos que Eu vamos. tô procurando aqui, mas não encontro. Que foi a prova da comida. E, Gente. pô, como que isso despertou? De maneira sucinta, mas como que isso aqui mudou a sua vida de fato ao movimento? Agora eu vou estudar educação física, Não, já eu comi já o ovo, gostava. agora tô brincando. Eu já Agora que eu comi o ovo de camaleoa, eu tenho poderes. Aí ela parou, tirou o tênis e agora? É agora. Aí sai rastejando já. Eu subi na árvore, veio o ovo de Foi só da camaleoa. Não, foi um processo, claro, né? Eu já estava, eu sou formada em hotelaria, minha primeira formação, depois fui fazer marketing, enfim. E foi um momento que daí quando eu fui pro No Limite, me convidaram e chamavam assim, triatleta, Érica, porque fazia triatlon. Sempre gostei de esporte de aventura, então sempre gostei do movimento e da natureza. Então, e já praticava yoga também, enfim. Olha quem tá aqui na chamada do vídeo. Ah lá. Na capa do vídeo. Ah lá. Manda pro Eric, ele põe na tela. Aí você tinha essa... E aí, quando eu saí do No Limite, eu tava com questões, assim, profissionais, que eu falei, gente, eu não quero mais trabalhar, porque eu era cozinheira, né? Eu sou formada em hotelaria, era cozinheira, chefe de cozinha, e enfim. E não tava mais querendo fazer isso, e uma amiga minha falou assim, pô, por que você não vai fazer educação física? É a sua cara. Eu falei, é uma boa ideia. Porque eu pensei assim, eu fui participar do programa e depois eu recebi vários convites para fazer coisas de televisão e não sei. E eu era muito bicho do mato, assim, sabe? E eu falei assim, gente, não, eu não sou artista, não sou atriz, não sou modelo, né? Então, assim, não foi uma coisa fácil para mim. O ambiente é um pouco difícil.
Era um pouco difícil e eu acho que eu era muito bicho do mato, né? Eu aprendi a falar, assim, graças a Deus, assim, acho que foi uma escola para mim, foi um momento, assim, que eu saí de lá e a agência falou, não, vai fazer curso de comunicação, de TV, de não sei o quê, e me ajudou hoje, eu vejo que me ajudou, né, na minha comunicação e na minha vida profissional, mas quando eu fui fazer educação física, eu falei, gente, eu amei, assim, eu falei, era o que eu queria fazer da minha vida, né? E eu fui sempre muito apaixonada pela área. E, enfim, eu já trabalhava na época de fazer faculdade, já dava aula de yoga, e tudo foi acontecendo, né? E eu sou muito curiosa, eu tenho uma natureza muito curiosa, então eu fiz tudo que é curso, e estudo muito, então para mim é um prazer, inclusive, estar aqui junto com vocês, fisioterapeutas, e poder estar contribuindo também de certa forma, e continuo estudando, e uma das minhas curiosidades, quando eu descobri o sistema facial, eu falei, poxa, se eu faço exercício para o meu corpo para produzir colágeno, eu vou fazer para o meu rosto também, né? Daí eu falei, tem a ver então o yoga facial, que já é uma prática. E o pessoal antiga. do Botox não quer te matar? Quer. Você vai lá, faz o Botox, aí você tem que mover menos, vai ficar movendo mais, né? Isso, daí tem umas polêmicas. Mas assim, um estudo que já tem há alguns anos, né? Eu lancei o curso em 2018, eu tenho mais de 3 mil alunas hoje no meu curso online. Então, assim, existe uma procura de beleza natural. Quando eu falo em estimular colágeno, a mulherada fica louca. Então, assim, é algo que a gente pode fazer também, que tem tudo a ver com o nosso assunto de envelhecimento, envelhecer bem, de autocuidado, de forma saudável, que tem a ver com tudo isso que a gente falou, né? Movimento, alimentação saudável. Estilo de vida, né? Estilo de vida. É pra dor crônica, total, é lifestyle. É tudo, né? Que mais? Ambiente saudável, habitualmente amigos. É isso. Sono, convívio social, atividade física, técnicas de aspectos mentais, como, por exemplo, mindfulness, meditação. Né? Algumas pessoas vão colocar aspectos religiosos, mas aspectos religiosos eles entram muitas vezes como um mecanismo de enfrentamento, e não só aspecto, mas vai. E sono de alimentação. Exato. São os principais pilares, que todo mundo sabe, mas é muito difícil engajar pra mudar. Porque você fala, pessoas têm que comer bem. Ela fala, puta, eu não sabia. Não, né? Ela fala, cara, eu sabia. Mas é difícil, né? Olha, nossa, me senti aqui, hein? Tô brincando, brincadeira. Vamos lá, vamos ver ela agora comendo o ovo da camaleoa. Acho que é depois desse aí, alguns segundinhos depois desse. Tá. Se eu não Tem som? Tem como pôr o som, Eric? Chegando fresquinho, um estômago cortadinho. A Erika querendo comer de todo mundo, né? Com a puta fome. Daí eu como. Praticamente as guloseimas acabaram, né? Porque eu sou vegetariano. Ovo de camaleoa semi-cozido. Semi-cozido. Não, tá. Gostosa? Quanto de proteína tem Tá bom? Tati? Não é? Mudou a vida da Erika. Mas tá demorando pra comer de qualquer maneira. Vamos comer o segundo? Ó, a Erika tá no segundo já. Vamos comer o segundo? A Erika comeu o segundo. A Erika tá pegando do concorrente. A Erika devolve o ovo. Parabéns, falta um. É ótimo. Já matei, gente. Já comeu. Criada em apartamento, né? A adversária não mandou, né? Eu também E sou. se ela não comesse, aí eu ganhava o ponto. A nossa equipe ganhava ponto, entendeu? Só que ela comeu. Só falta esse chicletinho. Puta, tem outro vídeo que você lembra que foi da hora? Só pra gente poder... Eu acho que... teve vários, porque... Próximos. Esse é o mais legal, né? Esse é o mais legal. Esse Esse foi mais Porque legal. mudou a vida. A pessoa vê o poder do camaleão, você mudou a vida. Imagina se Teve tivesse vários. redes sociais na época. Meu, ia ser animal. E outra, ela podia, como ela é cozinheira, ela podia criar um prato com ovo de camaleão na hora. Nossa, podia, o negócio ia né? Podia estourar. Sabe? Whey protein de... Whey protein de ovo. de Você podia leite, lançar uma camaleão. marca, Érica Camaleoa, que tirar o Albumina, H. né? Muda o Albumina, sobrenome. é. Albumina que é de Albumina, ovo. albumina. A rede Albumina Camaleoa, de Érica camaleão. Camaleoa. Se tivesse rede social na época, ia ser estourado, assim. Estourado. E foi assim, um momento que eu tava muito focada, assim, sabe? Então eu ganhei muitas provas, porque assim, não sei se vocês sabem como é o jogo, né? Começa 6 pessoas em cada equipe, e aí quando a equipe perde, você tem que eliminar alguém da sua própria equipe.
né? E aí depois, chega uma hora que as equipes já estão minguando, e aí fica cada um por si. E aí, conforme você vai ganhando imunidade. Daí as pessoas não podem te tirar no paredão, porque era ali dentro do jogo que as pessoas se eliminavam, não era igual ao Big Brother, que você liga lá e a gente tinha que se eliminar. Então, era um jogo de muita estratégia, assim, foi muito louco, foi muito legal. Você não assistiu, né? Eu assisti. Eu não tenho habitualmente. Eu vivo de séries de literatura fantásticas, desenhos, animes, essas coisas. Filosofia também. Enfim. Não, o pessoal Outro fala. nível, Não, o pessoal fala, nossa, é um nível culto. Eu adoro coisa de filosofia e tudo mais. Pô, eu já assisto anime, leio mangá, Outlander, coisa de literatura Limite, fantástica. BBB e tudo que tem direito. Tá ótimo, pô. Qual é a diferença? Adoro. Jogo videogame. E jogo muito. Zelda, inclusive, Deus do céu. Richard me trouxe o presente do Japão, pegou 1h30 de fila pra comprar pra mim o livro do Zelda. Valeu, Richard. Da época do Super Nintendo. Mas tem uns novos muito bons, cara. Muito bons. Parabéns, eu adorei. Bora lá, acho que foi fantástico, foi um mega bate-papo. Foi muito bom, porque acho que a gente esclareceu muitas questões, não de maneiras, sabe, xamânica. Ai, nossa. Real. Forma geral. Achei que foi fantástico. Então, quem encerra o podcast são sempre nossas convidadas mais que especiais. Vocês podem escolher aí, faz uma competição no limite bem rápido pra ver quem vai tirar Traz aquele suco que a gente falou lá de ovo de camaleão, aquelas então vocês podem falar um recado diretamente para aquela câmera, onde que eles encontram vocês, aquilo que vocês quiserem. João, tem mais alguma coisa que a gente tem que falar? Além que eles têm que seguir a gente? Isso, quem chegou até aqui, tira um print de qualquer momento, quiser voltar aqui na transmissão, tira um print, tira uma foto da televisão, do computador, não sei onde você está assistindo, e marca aqui o @FísioSemLimites, que nós vamos repostar vocês nas nossas redes sociais, tá? Lembrando que tem aqui na descrição do vídeo a formação em fisioterapia domiciliar, tem os outros produtos também, só passar lá e conferir. Mas agora, deixo o encerramento para as nossas convidadas e agradecer demais a presença de vocês. Obrigada. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Obrigada, Érica, por estar aqui. Foi muito legal. Bom, meu Instagram é outsubo.ana. Sigam-me lá, porque lá eu tenho vários conteúdos, eu posto bastante exercícios, e aí você vai saber como você pode começar com o treino facial na sua rotina. E os meus 2 Instagrams é o Treino Gaia, com I, e o Gaia Facial Fit, que é o treino pro rosto. Então, as pessoas que quiserem me encontrar, quiserem fazer os cursos comigo do Gaia Facial Fit, tem essa possibilidade. E o Treino Gaia, atualmente eu estou fazendo as parcerias com o Sesc, então, São Paulo. Então, eu tenho dado as aulas abertas ao público. E tem também os conteúdos, muitos conteúdos, né, nas mídias sociais de aulas, também para profissionais da área. Muito bom. Obrigado, Obrigada. gente. Muito Mais obrigada. uma vez. E vocês que estão aqui, até o próximo episódio. Obrigada. Valeu, equipe. Valeu, foi Tchau, ótimo. tchau.